Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 22. Capítulo 281. Talvez eu deva adicionar algumas pedras à mistura. O núcleo de Ultron vibrava de fervor enquanto pensamentos sobre as joias do infinito reverberavam em seus bancos de dados. Joia da realidade, joia do poder, joia da alma, joia do tempo, joia do espaço, joia da mente. Ultron havia acumulado informações substanciais sobre as joias do infinito. Com exceção das joias do tempo e da alma, que ainda não haviam aparecido, ele havia obtido insights significativos sobre as outras. Ele até capturou inúmeras cenas de seu uso, cada uma revelando o imenso potencial e poder que as pedras continham. O que mais chamou sua atenção foram as inúmeras vezes que o Cavaleiro Branco empunhou as joias do infinito, uma demonstração que encheu Ultron de admiração e inveja. Se pudesse obter essas pedras, combinadas com as habilidades ômega do Cavaleiro Branco e do Messias, Ultron acreditava que se tornaria um verdadeiro deus, imparável e inigualável. Para adquirir as joias do infinito, Ultron precisava localizar o Cavaleiro Branco, que já era um dos seus principais alvos. Conforme os feeds de vigilância de várias cidades passavam por seus bancos de dados, ele rapidamente identificou um local suspeito. Tendo mirado em um alvo, Ultron imediatamente enviou 2 robôs sentinelas para investigar. Em um beco escuro e isolado, a noite pesava. Sid flutuava no ar, envolto em sombras, segurando a joia da mente na mão enquanto absorvia o poder da fé. Experiência em divindade +1. Sua divindade de 4º nível estava avançando constantemente em direção ao 5º nível, e não demoraria muito para alcançá-lo. Enquanto ele absorvia a energia, uma rajada de vento repentinamente interrompeu o silêncio lá de cima. Sid instintivamente olhou para cima e avistou 2 robôs sentinelas negros descendo do céu noturno. Robôs sentinelas? Antes que ele pudesse falar, uma voz eletrônica emanou de um alto-falante de um dos robôs. Cavaleiro Branco, eu sabia que você estava se escondendo aqui. A voz carregava um tom de satisfação presunçosa. Sid franziu a testa, sua mão direita brilhando em vermelho. Com um clarão de luz carmesim, sua magia do caos irrompeu, congelando instantaneamente os 2 robôs sentinelas. Eles não conseguiam se mover 1 centímetro. Sentindo a destruição iminente, Ultron comentou pelos alto-falantes, que poder aterrorizante, mas um dia ele pertencerá a mim, Ultron. No momento seguinte, sob o brilho carmesim, os robôs se desintegraram com uma série de estalos, reduzidos a nada além de sucata. Entretanto, mesmo depois de destruir os robôs, a carranca de Sid permaneceu. Ultron, como poderia existir sem o cetro da mente? Após refletir um pouco, ele concluiu que essa provavelmente era mais uma criação de Tony Stark. O fato de Ultron conseguir controlar os robôs sentinelas não o surpreendeu. O que realmente o perturbou foram os robôs restantes sob controle militar. A julgar pela situação atual, parecia que Ultron havia assumido o controle de todos eles. Sid pensou por um momento antes de desaparecer do beco. Em outro lugar, Ultron estava de bom humor após localizar o Cavaleiro Branco. Se conseguisse capturar o Cavaleiro Branco, não só poderia tomar posse de sua habilidade mutante ômega, mas também das 4 joias do infinito que ele carregava. O único problema era a força formidável do Cavaleiro Branco. Refletindo sobre suas opções, Ultron elaborou um plano. Os militares podem não estar dispostos ou não conseguir enviar mais robôs sentinelas para testar o Cavaleiro Branco, mas Ultron não tinha tais reservas. Desta vez, ele se preparou para enviar 1000 robôs sentinelas para confrontar o Cavaleiro Branco em um ataque decisivo. Os olhos dos sentinelas brilharam com luz amarela, e eles marcharam em uníssono em direção ao último local conhecido do Cavaleiro Branco. No entanto, ao chegarem encontraram um lugar vazio. O Cavaleiro Branco já havia partido há muito tempo. Sem se deixar abater, Ultron retomou sua busca pelo Cavaleiro Branco. A noite passou e o amanhecer surgiu. Experiência em divindade +1. Habilidade. Divindade, 1932-2000 nível 4. Quando Sid esperava chegar ao 5º nível, uma visão incomum no céu distante chamou sua atenção. Contra o céu brilhante da manhã, inúmeros pequenos pontos pretos se aproximavam rapidamente como uma maré ameaçadora. Sid apertou os olhos e percebeu que eram robôs sentinelas negros. Eles invadiram o horizonte, e seu número bloqueou o céu distante. De longe havia facilmente centenas, se não milhares, deles. A cena não foi notada apenas por Sid, mas também pelos moradores da cidade que ficaram chocados. Robôs sentinelas? Por que há tantos? Os cidadãos ficaram visivelmente alarmados. Mesmo durante as operações militares anteriores, eles não haviam implantado tantos robôs sentinelas. Por que tantos estavam aparecendo agora? Será que os militares estão planejando algo grande novamente? Alguns começaram a especular enquanto outros, curiosos e apreensivos, começaram a registrar o evento em seus dispositivos. Não demorou muito para que a notícia da presença massiva de robôs sentinelas se espalhasse como fogo pela internet, gerando um amplo debate. Em uma base militar secreta, a tensão era alta. Caramba! A visão de seus robôs sentinelas sendo enviados em massa sem autorização deixou os oficiais militares furiosos. Quem está controlando esses robôs? O que eles estão planejando? Enviar tantos robôs de uma vez? Eles estão tentando destruir a cidade? Suas perguntas foram logo respondidas. Imagens de satélite revelaram um enxame de robôs sentinelas convergindo para uma única rua, isolando-a completamente.
Inicialmente confusos, os policiais, e logo o público, testemunharam uma figura de branco emergir do cerco, subindo lentamente no ar. Cavaleiro Branco. É ele! A revelação causou comoção entre os militares e as massas. Enquanto os militares estavam apreensivos, o público estava agitado, especulando que outro evento monumental estava prestes a acontecer. Pairando no ar, Sid observou os 1000 robôs sentinelas que o cercavam. Com o passar do tempo, mais olhos se voltaram para a cena. A Escola de Xavier, a Irmandade de Mutantes, a Torre Stark, a SHIELD e até mesmo Asgard. Em Asgard, Thor observava o caos que se desenrolava com crescente inquietação. Mesmo com sua fé inabalável no irmão, a visão de 1000 robôs sentinelas o fez hesitar. Capítulo 282. A enorme disparidade numérica era avassaladora. Não só Sid se sentia assim, mas Tony Stark e outros compartilhavam o sentimento. Até mesmo um enxame de formigas poderia derrubar um elefante, todos entendiam esse princípio. Como se ecoasse seus pensamentos, uma voz eletrônica de repente soou. Cavaleiro Branco, renda-se. Esses 1000 robôs sentinelas estão além da sua capacidade de resistir. Coopere comigo na pesquisa e prometo não matá-lo. Posso até deixá-lo se tornar um dos humanos sobreviventes. Torre Stark. É o Ultron. No momento em que ouviram a voz, Tony Stark e os outros imediatamente reconheceram quem era. Essa percepção trouxe uma profunda sensação de inquietação. Se o Cavaleiro Branco caísse nas mãos de Ultron, eles não conseguiriam imaginar os horrores que poderiam ocorrer. Particularmente se Ultron conseguisse estudar o Cavaleiro Branco e descobrir seus segredos, quem poderia detê-lo? Esperemos que o Cavaleiro Branco consiga resistir o suficiente com a Joia do Poder, disse Bruce, com preocupação evidente. Os outros concordaram com a cabeça. Até eles tiveram que admitir, o Cavaleiro Branco era formidável com a Joia do Poder. Talvez ele mal conseguisse resistir. Sem as Joias do Infinito, a confiança deles teria sido mínima. Mas agora havia pelo menos um fio de esperança. Enquanto Tony e sua equipe estavam profundamente preocupados, o público estava agitado pela expectativa. Por fim, os militares mobilizaram 1000 robôs sentinelas de uma só vez, algo completamente diferente de suas meias medidas anteriores. 1000 sentinelas. Mesmo que o Cavaleiro Branco lute até a exaustão, ele não conseguirá destruir todos, certo? Muitos observavam atentamente, ansiosos para ver como o Cavaleiro Branco reagiria. Ele se renderia? Ou usaria as Joias do Infinito para lutar à força contra as adversidades avassaladoras? Flutuando no ar, Sid realmente achou a situação complicada. Mesmo com as Joias do Infinito em mãos, eliminar 1000 robôs sentinelas rapidamente era quase impossível. Sid suspirou, percebendo que não conseguia mais se conter. Precisava revelar algumas de suas verdadeiras habilidades. Sob inúmeros olhares atentos, uma aura de mistério começou a irradiar dele. A presença de Sid tornou-se enigmática, sua voz ressoando como o som da própria verdade. Luz. No momento em que a palavra saiu de seus lábios, uma cena surpreendente se desenrolou. Num instante, tudo diante deles foi envolvido por uma luz radiante. O brilho era tão intenso que todos tiveram que fechar os olhos. Enquanto isso, câmeras de satélite militares, bem como satélites particulares de Tony Stark, capturaram uma visão aterrorizante. A cidade inteira estava banhada em luz. Base militar secreta. Impossível. Seja o General Ovel, o comandante da base Alessandro ou o Dr. Bolívar, todos ficaram completamente chocados, com a descrença estampada em seus rostos. O Cavaleiro Branco havia falado uma única palavra e mesmo assim a luz havia engolfado uma cidade inteira? O que ele acabou de fazer? Eles encararam o Cavaleiro Branco, flutuando no ar, envolto por uma aura enigmática. Sua voz carregava uma ressonância sobrenatural quando ele pronunciou a palavra luz, e a cidade foi instantaneamente inundada de esplendor. Entre os observadores, um cristão devoto chamado Gisley ficou atordoado ao relembrar uma passagem da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a superfície das águas do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Esta cena parecia estranhamente semelhante. Seria assim que a luz divina surgiu? Balançando a cabeça freneticamente, Gisley se repreendeu. Não. Como eu poderia associar esse demônio Cavaleiro Branco a Deus? Apesar do seu conflito interno, a imagem do Cavaleiro Branco brilhando com luz divina permaneceu com ele. Afinal, rumores descreviam o Cavaleiro Branco como Deus da luz. Gisley não estava sozinho. Qualquer pessoa familiarizada com a Bíblia sentiu uma pontada de admiração ao ver o Cavaleiro Branco irradiar luz, sua figura exalando divindade. Até mesmo Tony e sua equipe na Torre Stark acharam a semelhança com as descrições bíblicas estranha. Sob o olhar atento de todos, a voz de Sid, imbuída do ritmo do universo, ecoou novamente. Convergir. Ao seu comando, uma visão inesquecível se revelou. A luz sem limites na cidade se fundiu em um feixe fino e ofuscante, de um brilho ofuscante. À medida que o feixe avançava, os objetos em seu caminho começaram a vaporizar. No segundo seguinte, o raio riscou o céu. Para os espectadores, pareceu um lampejo de genialidade. Quando sua visão clareou, eles se depararam com uma cena chocante. Centenas de robôs sentinelas foram cortados ao meio e caíram do céu. Em poucos segundos, centenas de sentinelas foram destruídas. Quando olharam novamente, não havia um único robô sentinela no céu. O mundo ficou em silêncio.
Na escola Xavier, o professor X e sua equipe estavam incrédulos. Na Irmandade dos Mutantes, Magneto experimentou uma sensação semelhante de choque. Em uma pequena sala, Wanda e Mercúrio, assistindo a uma transmissão ao vivo feita por um internauta entusiasmado, olhavam com admiração e espanto para Cavaleiro Branco. Torre Stark, Nova York. Tony e sua equipe ficaram sem palavras. O choque era palpável. O poder do Cavaleiro Branco estava muito além da imaginação deles. Sem depender da Joia do Poder ou de qualquer outra joia do infinito, ele eliminou 1000 robôs sentinelas sozinho, em poucos segundos. Não eram máquinas comuns, eram 1000 robôs sentinelas. Só o número deles já deveria ser avassalador. No entanto, foram aniquilados num piscar de olhos. Essa é a verdadeira força do Cavaleiro Branco? Ele estava escondendo seu poder esse tempo todo? Tal poder poderia facilmente destruir uma cidade inteira. Escudo. Fury estava perdido. Em outro lugar, os alienígenas Debari, que há muito cobiçavam a Força Fênix e os poderes do Cavaleiro Branco e do Messias, ficaram sem fôlego. Em Asgard, Endal, que havia testemunhado tudo, tinha um brilho de espanto em seus olhos dourados. Até mesmo Odin, o pai de todos, não conseguiu esconder sua surpresa diante da cena. A demonstração de poder do Cavaleiro Branco superou as expectativas de todos. Enquanto isso, Sid não teve tempo de se importar com as reações deles. Ele voou em direção a um canto isolado da cidade. Logo, ele avistou um robô sentinela solitário. Você. O robô olhou para ele, incrédulo. Claramente, Ultron o havia habitado. Capítulo 283. A expressão de Ultron, ou que poderia passar pela de um robô sentinela, estava cheia de descrença enquanto observava o Cavaleiro Branco se aproximar. A força do Cavaleiro Branco atingiu um nível inimaginável? Uma única palavra convocou uma luz que engolfou uma cidade inteira? E em poucos instantes, mais de 1000 robôs sentinelas foram destruídos? Que tipo de poder aterrorizante era esse? Você estava escondendo sua verdadeira força esse tempo todo? Perguntou Ultron com a voz cheia de incredulidade. Não conseguia pensar em nenhuma outra explicação. Relembrando os fenômenos globais ligados ao Cavaleiro Branco não muito tempo atrás e sua identidade como Deus da Luz, Ultron não teve escolha a não ser acreditar. Este era o verdadeiro poder do Cavaleiro Branco. Um poder que poderia destruir uma cidade inteira com facilidade. Naquele momento, Ultron estava cheio de medo e desejo. Então este é um mutante de nível ômega. A maior ameaça à humanidade. Não é à toa que se chama assim. Os circuitos de Ultron queimavam de inveja. Se pudesse capturar o Cavaleiro Branco e decodificar seus dados genéticos, esse poder estaria ao seu alcance. Pensar em tal futuro fez até a consciência artificial de Ultron tremer de antecipação. Sid olhou para o robô sentinela à sua frente, sua mão direita brilhando em vermelho enquanto a magia do caos começava a se consolidar. Mas antes que ele pudesse agir, a voz de Ultron soou bruscamente. Desta vez você venceu. Mas Cavaleiro Branco, seu poder aterrorizante um dia pertencerá a mim. A carranca de Sid se aprofundou. Ele notou uma mudança distinta no robô sentinela, um vazio que não estava ali momentos antes. Ultron fugiu, transferindo sua programação principal para outro lugar. Então ele escapou. Com um aceno de mão, a energia vermelha brilhante avançou, esmagando o robô em uma pilha de sucata. A capacidade de Ultron de escapar é realmente problemática, pensou Sid, refletindo sobre a situação. Mesmo que ele destruísse o corpo de Ultron, não importaria, sua essência não estava ligada a nenhuma forma única. A menos que... Sid se lembrou de Vingadores, era de Ultron. A morte de Ultron foi possível não apenas pela destruição de suas formas físicas, mas também pelo corte da conexão de internet por Visão, que aprisionou seus dados em suas máquinas. Visão então apagou os dados de Ultron, efetivamente matando-o. Visão obteve sucesso devido a 2 fatores principais. Assim como o antigo Jarvis, Visão era uma inteligência artificial semelhante e podia manipular a rede de Ultron. Visão tinha a Joia da Mente, que melhorava significativamente suas habilidades. Mas Visão não existia nesta linha do tempo, a posse da Joia da Mente por Sid tornou isso impossível. Sem a Joia da Mente, a criação de Visão seria altamente improvável, e mesmo que acontecesse, não seria o mesmo Visão. Agora, se alguém podia restringir os movimentos de Ultron, esse alguém era o próprio Sid. Talvez o poder da Joia da Mente possa impedir Ultron de transferir seus dados, refletiu Sid. Ele decidiu testar essa teoria na próxima vez que encontrasse Ultron. Se não desse certo, sua única opção seria emprestar a Joia da Mente a Tony Stark e tentar criar o Visão. Mas esse era o último recurso. Sid não estava muito interessado em deixar a Joia da Mente de lado. Com esse pensamento, o corpo de Sid brilhou e ficou invisível, desaparecendo de vista. Em outro lugar, na pequena nação de Sokovia, a voz de Ultron transbordava malícia. Cavaleiro Branco, encontrarei uma maneira de derrotá-lo. Você me pertencerá. Usando os materiais disponíveis, Ultron começou a construir mais robôs sentinelas em um ritmo que excedia em muito a capacidade de produção militar. Como uma inteligência artificial, ela poderia construir essas máquinas com eficiência inigualável. Foi por isso que ele não se incomodou em sacrificar 1000 robôs sentinelas. Ele poderia substituí-los sem esforço. E o encontro valeu a pena. Ultron agora conhecia a verdadeira força, as capacidades e os limites do potencial do Cavaleiro Branco. Poder capaz de destruir uma cidade. Fluxos de dados fluíam pela consciência de Ultron enquanto ele analisava maneiras de derrotar o Cavaleiro Branco e melhorar seus sentinelas.
Na base militar secreta, a demonstração de poder do Cavaleiro Branco deixou os generais visivelmente abalados. Eles já estavam debatendo se deveriam recorrer a armas nucleares, destruindo o Cavaleiro Branco junto com a cidade. Enquanto isso, a internet estava cheia de discussões sobre os feitos do Cavaleiro Branco. 1000 robôs sentinelas. Tanto humanos comuns quanto mutantes ficaram atordoados com o espetáculo. Pequenos cultos que secretamente adoravam o Cavaleiro Branco começaram a ganhar novos seguidores em massa. As discussões sobre o Cavaleiro Branco naturalmente trouxeram comparações com o Messias, outro mutante de nível ômega. Entre o Cavaleiro Branco e o Messias, quem é mais forte? Embora ambos sejam mutantes de nível ômega, o Cavaleiro Branco parece muito superior, dizia um comentário. Afinal, ele destruiu 1000 robôs sentinelas num piscar de olhos. O Messias não lidava com dezenas ou centenas de sentinelas com tanta facilidade. Alguns até desenterraram imagens do Messias lutando contra robôs sentinelas. Comparando os dois, ficou claro, o Messias não tinha o mesmo nível de poder do Cavaleiro Branco. Mesmo entre os mutantes de nível ômega havia disparidades de força. Enquanto a internet fervilhava de debates, Sid não tinha tempo para distrações. Seu foco estava totalmente em sua divindade, que estava se aproximando do próximo nível. Experiência em divindade mais 1. As notificações ecoaram enquanto sua energia divina se aproximava do 5º nível. Momentos depois, suas reservas de fé aumentaram dramaticamente. Então, a notificação final apareceu. Experiência em divindade mais 1. Habilidade, divindade máximo. Nível 5. Quando sua divindade atingiu o 5º nível, Sid sentiu profundas mudanças em sua mente e alma. Pela primeira vez, ele pôde perceber distintamente sua alma, uma sensação que antes ele só havia percebido vagamente. Uma misteriosa luz dourada envolveu sua alma, irradiando uma aura eterna de imortalidade. Neste momento de iluminação, Sid percebeu algo profundo. Capítulo 284. A partir desse momento, Sid percebeu que enquanto sua alma não fosse destruída por forças externas, ela permaneceria imortal, intocada pela passagem do tempo. Até mesmo o cansaço causado por viver muito tempo ou sentimentos de tédio eram impossíveis de serem vivenciados por ele. Em termos místicos, sua essência divina parecia elevar seu estado espiritual a um nível extraordinário. Nem mesmo a joia da mente conseguia mais exercer controle sobre ele. A menos que alguém conseguisse desbloquear completamente o poder da joia da mente, Sid era imune à sua influência. Por exemplo, se Loki empunhasse o cetro da mente contra ele, Sid poderia simplesmente ignorá-lo. Ao mesmo tempo, sua divindade não estava confinada à sua mente e alma. Ela também permeava seu corpo, sangue e energia luminosa. Veno, que estava adormecido, despertou de repente, emergindo desajeitadamente da mão direita de Sid. Sid ignorou Veno. Ele sentia que com o aumento de sua divindade, as defesas de seu corpo divino haviam aumentado, como se estivesse empunhando o martelo de Thor. Suas habilidades como luz divina, voo e muito mais sofreram melhorias significativas. Em poucos instantes, Sid sentiu sua força geral disparar a níveis sem precedentes. Tendo se mudado para uma região selvagem e desabitada, Sid decidiu testar seu novo poder. Estrondo. Um estrondo sônico ensurdecedor ecoou pela terra. Quando Sid parou, os cálculos revelaram um resultado surpreendente. Sua velocidade aumentou de 12 vezes a velocidade do som para 19 vezes a velocidade do som, quase 20 vezes a velocidade do som. Essa velocidade estava muito além da imaginação dos humanos comuns. Espantado, Sid decidiu testar o poder de sua fala divina em seguida. Luz. Instantaneamente, ele sentiu a área ao redor, num raio de 80 quilômetros, se encher de luz radiante. Felizmente, ele conseguiu suprimir o efeito com controle preciso, evitando outra anomalia enorme. Anteriormente, sua luz só conseguia cobrir um alcance de 50 quilômetros, mas agora ela se expandiu em 30 quilômetros. Satisfeito com o aumento, Sid foi testar seu luz do sol. Em um instante, a luz solar em um raio de 6 quilômetros começou a se comportar de forma normal, uma melhora em relação aos 4 quilômetros anteriores. Sentindo-se mais seguro, Sid percebeu que tanto o alcance quanto a potência do seu luz do sol tinham aumentado significativamente, reforçando sua sensação de segurança. Depois de testar a magia do caos e confirmar seu aprimoramento substancial, Sid mudou seu foco para sua alma. Flutuando no ar, Sid fechou os olhos e se concentrou na luz dourada que emanava de sua alma. Ele tentou separar sua alma de seu corpo. No segundo seguinte, uma figura ligeiramente translúcida, irradiando luz dourada sagrada, emergiu de seu corpo. Veno, observando de lado, arregalou seus olhos negros em choque. O que foi isso? Uma alma? Metade de seu corpo espiritual emergiu, e Sid olhou para ele com leve surpresa. Além do brilho dourado e da natureza semi-transparente, ele parecia quase idêntico a uma pessoa normal. Era de manhã, e a luz do sol banhava seu corpo. Em vez de sentir dor, Sid sentiu uma sensação quente e reconfortante. Depois de experimentar brevemente seu estado fora do corpo, Sid retornou ao seu corpo físico. Assim que ele voltou, foi recebido com uma enorme sensação de segurança. Depois de testar suas novas capacidades, Sid voltou sua atenção para a luz do sol. Com sua divindade, fala divina, luz divina, voo e corpo divino atingindo o nível 5, era hora de aprimorar essa habilidade essencial. Como um poder mutante de nível ômega, luz do sol ainda estava no nível 4 e ainda não havia atingido seu verdadeiro potencial.
Sid não pôde deixar de sentir uma grande expectativa. Que tipo de transformação o nível 5 trará? Ele começou a se preparar para treinar Luz do Sol, mas parou quando um pensamento cruzou sua mente. Tirando uma pedra negra e o orbe do cosmos de sua mochila, ele decidiu testar sua força contra o deus antigo mais uma vez. Veno, reconhecendo a cena familiar, correu para trás em pânico. Momentos depois, uma densa luz negra apareceu, acompanhada por uma ondulação estranha e familiar. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Embora a ondulação tenha aparecido, Sid não foi arrastado para as visões mortais. Ele podia sentir que, enquanto não quisesse, a pedra negra não poderia mais atraí-lo para aquelas visões. Divindade de nível 5 aumenta a resistência a tais efeitos? Sid ficou impressionado. Escolhendo não resistir, ele se permitiu seguir a onda em direção às visões mortais. Uma pradaria familiar. Uma posição familiar. O céu escureceu abruptamente. Os sussurros assustadores começaram novamente, ecoando tanto na visão quanto em seus ouvidos. Mas, ao contrário da última vez, não tiveram efeito sobre ele. Os sussurros pareciam uma brisa suave, passando de um ouvido para o outro. Nem seu corpo divino nem seu espírito foram afetados minimamente pelas tentativas do Deus antigo. Mesmo quando um tentáculo negro emergiu do céu escuro como breu, uma visão que deixaria os mortais loucos, Sid permaneceu imperturbável. A voz do Deus velho mudou, agora tingida de confusão. Formiga, por que você não é afetada pela minha influência? Era incrédulo, incapaz de compreender como alguém poderia resistir. Que segredos você guarda? Após o choque inicial, o tom do Deus antigo tornou-se malicioso. Não importa. Quando você se tornar meu fantoche, eu saberei de tudo. Tornar-se meu fantoche é sua honra. Antes que pudesse terminar, a luz irrompeu em resposta. Num raio de 80 quilômetros, uma luz radiante preenchia a área. O singular olho vermelho do Deus antigo se arregalou em choque. Antes que pudesse reagir, um raio formado pela convergência da luz solar e do sol avançou em sua direção. Num instante, o tentáculo negro que ele havia estendido desapareceu. O feixe de luz radiante continuou a se espalhar em direção ao vazio escuro. Percebendo a ameaça, o Deus antigo rugiu de raiva, enviando incontáveis tentáculos negros imbuídos de energia escura em direção ao ataque. Mas sob o poder combinado do raio divino e da luz do sol, a energia escura nos tentáculos começou a se desintegrar rapidamente. Da última vez, mesmo com força total, Sid só conseguiu eliminar cerca de 20% da energia. Desta vez, 10%, 20%, 40%. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 285. Sob o poder combinado da fala divina, da luz do sol e do escudo aprimorado pela magia do caos, a energia negra nos tentáculos do Deus antigo começou a se dissipar rapidamente. Mesmo assim, os tentáculos continuaram se fechando. Na visão mortal, Sid se viu tentando escapar dos ataques usando ilusões ou movimento espacial, mas os tentáculos negros pareciam ter fixado sua localização exata. Não importava o quanto ele se esquivasse, eles o encontravam implacavelmente. Uma força vinculativa pesava sobre ele, retardando seu voo e suas transições espaciais. A cena parecia estranhamente familiar, lembrando as técnicas usadas pelo juiz celestial, Arishem. No final, apesar de seus esforços e do uso combinado de fala divina, radiância solar, magia do caos e escudos refletivos, Sid só conseguiu diminuir cerca de 45% da energia negra nos tentáculos. Os tentáculos finalmente o alcançaram, envolvendo-o e puxando-o para suas mãos, transformando-o em uma marionete do Deus antigo. Franzindo a testa profundamente, Sid refletiu sobre a diferença de poder. Mesmo com 5 habilidades de nível 5, fala divina, corpo divino, voo, divindade e luz divina, eu só consegui remover 45% da energia. A diferença ainda é tão grande? Ele refletiu brevemente. Talvez se luz do sol atingir o nível 5, as coisas mudem? Afinal, divindade e luz divina eram principalmente habilidades de suporte com potencial ofensivo limitado. Como se quisesse zombar dele, a voz do Deus antigo ecoou na visão. Eu te disse, resistir é inútil. Você vai se tornar meu fantoche. Sua luta não tem sentido. A carranca de Sid se aprofundou. Antes que o Deus antigo pudesse terminar, a cena mudou, tirando-o da visão mortal e trazendo-o de volta à realidade. Com um suspiro, Sid guardou a joia do poder e a pedra negra, voltando seu foco para a luz do sol. Entretanto, sabendo que sua progressão de aprimoramento era mais lenta em comparação às suas outras habilidades, ele decidiu primeiro examinar seu progresso geral de desbloqueio. Chegou a quase 80%. Da última vez que atingiu 75%, nenhuma habilidade nova havia despertado. Mas agora, com 80%, havia uma grande probabilidade de desbloquear algo novo. Parando todo o resto, Sid começou a absorver a luz do sol. O momento era perfeito. O sol da manhã brilhava intensamente e logo as notificações começaram. Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? O sol nasceu alto no céu, descendo gradualmente. Ao pôr do sol, os pontos de energia de Sid atingiram um total impressionante. Pontos de energia, 11.019. No momento seguinte, ele colocou todos esses pontos na progressão de desbloqueio. A barra de progresso ficou borrada brevemente antes de mudar. Progresso de desbloqueio, 80%. Quando a notificação apareceu, o olhar de Sid se encheu de expectativa. Habilidade desbloqueada, núcleo divino, ativado. Habilidade, núcleo divino, 0 sem nível 1. Núcleo divino?
As palavras o deixaram momentaneamente atordoado. Antes que ele pudesse processar, uma energia misteriosa e quente percorreu seu corpo. Ele sentiu uma interação entre sua divindade e energia luminosa quando elas começaram a se fundir com a força misteriosa. Num instante, Sid sentiu uma luz brilhante se formando dentro de si. Uma deslumbrante estrutura cristalina de 12 lados surgiu em seu corpo, irradiando imenso poder. Este é o núcleo divino? Confusão brilhou nos olhos de Sid. Ele podia sentir que toda a sua energia luminosa, juntamente com uma porção significativa de sua divindade, havia convergido para esse núcleo radiante. No entanto, além de sua presença, não pareceu haver nenhuma outra mudança imediata. Curioso, Sid começou a experimentar. Momentos depois, ele tentou absorver energia da fé no núcleo divino. Para sua surpresa, os elementos negativos da energia da fé desapareceram completamente, deixando apenas luz divina pura ou energia luminosa em seu lugar. O que? Seu espanto era palpável. A energia da fé agora pode se transformar diretamente em energia luminosa? Isso significava que, além da luz solar, ele agora tinha outra fonte de energia. Mais importante ainda, essa transformação aceleraria significativamente o desbloqueio de novas habilidades e o aprimoramento das existentes. Inacreditável! Essa nova habilidade pareceu uma dádiva inesperada, comparável à magia do sol ou magia do caos. Sid rapidamente reconheceu o núcleo divino como um poder auxiliar e focado no crescimento. No entanto, havia algo nele que parecia incompleto. Embora correspondesse às características de uma habilidade mutante de nível ômega, sua intuição lhe dizia que não era sua habilidade principal de ômega. O verdadeiro poder ômega de Baldur ainda deve estar por vir, pensou ele. Com 80% de progresso de desbloqueio, restavam apenas 20%. Quando chegasse a 100%, tudo seria revelado. Voltando seu foco para o núcleo divino, Sid começou a testar suas capacidades. Para sua surpresa, a energia vermelha da magia do caos pareceu ter aumentado em 10 a 20%. É imaginação minha. Fortalecer a magia do caos por tal margem não era tarefa fácil. Um mero núcleo divino de nível 1 parecia capaz de amplificar seus efeitos. Testando mais profundamente, ele descobriu que todas as suas habilidades, radiância iluminada pelo sol, fala divina, voo e mais, receberam um aumento semelhante. Até a luz do sol mostrou quase 20% mais poder. Este núcleo é como um amplificador de potência, pensou Sid, maravilhado com seus efeitos. O alcance de sua fala divina estendeu-se de 80 km a mais de 90 km. Sua velocidade de voo ultrapassou Mach 20, quebrando um novo limite. Se é isso que o nível 1 pode fazer, o que acontece no nível 5? O potencial deixou Sid ansioso para aprimorar ainda mais o núcleo divino. Por enquanto, até mesmo a melhora de luz do sol ficou em segundo plano diante desse novo poder. Determinado, Sid procurou um método para aumentar o nível do núcleo divino. Não demorou muito para que ele recebesse sua resposta. Capítulo 286. Sid percebeu que enquanto a maior parte da energia da fé absorvida por seu núcleo divino era convertida em energia de luz, uma pequena porção parecia ser absorvida diretamente pelo próprio núcleo. Curioso, ele impediu que o núcleo convertesse energia da fé em energia da luz e permitiu que ele absorvesse a energia da fé completamente. Imediatamente, fios de energia de fé se reuniram e fluíram para o núcleo. Sid sentiu uma mudança sutil no núcleo divino, e então uma notificação soou. Experiência do núcleo divino mais 1. No entanto, a mudança foi mínima devido à limitada energia de fé disponível. Ficou claro que aprimorar o núcleo divino exigiria uma quantidade significativa de energia de fé. Essa percepção fez Sid franzir a testa. Tudo se resumia à energia da fé. Antes, ele considerava a energia da fé opcional, mas agora, a energia da fé pode aprimorar o núcleo divino, servir como fonte de reserva para a energia de luz e acelerar o desbloqueio de habilidades e progresso. Mesmo que ele esgotasse sua energia de luz enquanto usava a luz do sol, a energia da fé poderia ser convertida em energia de luz para reabastecer suas reservas. A energia da fé havia se tornado seu gargalo. Para adquirir mais, Sid voltou sua atenção para as tênues, interconectadas linhas de fé que se estendiam ao seu redor. Desbloqueando as orações que ele havia silenciado anteriormente, ele foi imediatamente recebido com fervorosas invocações. Senhor Baldur, Deus da luz, conceda-me poder, riqueza e força. Deus, ouve a minha súplica. Essas orações eram o resultado da revelação de sua identidade como Deus da luz. Apesar de sua posição ambígua, sempre haveria aqueles dispostos a acreditar nele, na esperança de ganhar algo em troca. Afinal, um Deus vivo apareceu diante deles, demonstrando repetidamente milagres e poder. A maioria das pessoas rezava por riqueza, força, beleza, longevidade ou saúde. Sid não conseguiu evitar uma careta. Sou apenas um Deus de luz fragmentado, não uma divindade onipotente que realiza desejos, pensou. Se eu pudesse fazer tudo isso, já seria invencível. Ele não era capaz de atender a pedidos tão grandiosos, pelo menos, não ainda. Ainda assim, ele reconsiderou sua posição sobre essas orações. Sua atenção se voltou para um dos crentes mais devotos, alguém que ele já havia conhecido antes. Seguindo o fio da fé, Sid se concentrou em um quarto arrumado. Lá dentro, ajoelhava-se uma mulher de meia-idade loira, vestida de branco. Ela aparentava ter uns 40 anos com as mãos entrelaçadas em oração. Era Audrey, a mulher que perderá a visão após ser atacada por ser mutante.
Sid havia restaurado sua visão por curiosidade quando ela orou fervorosamente a ele. Para sua surpresa, a fé de Audrey não apenas perdurou, mas se aprofundou com o tempo. O fio de fé que a conectava a ele era notavelmente forte e claro, um sinal de devoção inabalável. Se a maioria das pessoas fosse crente casual, Audrey poderia ser descrita como fanática. Mesmo diante de um perigo iminente, ela provavelmente nunca abandonaria sua fé. O que surpreendeu Sid ainda mais foi que Audrey permaneceu ilesa após seu interrogatório pela Shield. Sid examinou os arredores e não encontrou sinais de vigilância ou perigo. Nesse momento, 4 pessoas se aproximaram de sua casa. Um homem barbudo liderou o caminho, seguido por 3 jovens adultos, 2 homens e uma mulher. O trio seguiu cautelosamente o homem até a porta de Audrey. Toque, toque. Chamou a voz de Audrey lá de dentro. O grupo entrou, e Audrey se levantou para cumprimentá-los, seu olhar curioso enquanto observava os 3 recém-chegados. Eles estão aqui para se juntar a nós? Ela perguntou. O mais novo do trio, Martin, respondeu animadamente. Sim, queremos participar. Os outros 2, Mauro e Sarah, assentiram ansiosamente. Ao ouvir isso, o rosto de Audrey se iluminou de alegria. Mais 3 fiéis para honrar Lord Balder, ela exclamou com genuína felicidade. Audrey formou um pequeno grupo devotado ao deus da luz, Balder, após sua bênção e recuperação. Embora o tamanho do grupo tenha sido inicialmente modesto, Audrey foi persistente no recrutamento de membros. Muitas vezes parando estranhos na rua para perguntar se eles estavam interessados em adorar o grande deus da luz. Recentemente, graças às demonstrações públicas de poder divino de Balder, o número de membros começou a crescer. Observando a cena, Sid ficou surpreso. Em tão pouco tempo, ela conseguiu formar um grupo como esse? Um dos recém-chegados, Mauro, um jovem pálido e sardento, perguntou nervosamente. Se seguirmos Lord Balder, ele também nos abençoará? Audrey fez uma pausa antes de franzir levemente a testa. A fé em um deus exige um coração puro, explicou ela. Não devemos adorar com motivos egoístas. Deuses não são obrigados. Percebendo a decepção em seus rostos, Audrey hesitou antes de acrescentar. Mas posso dizer que Lord Balder já me abençoou antes. Ela apontou para os olhos. Eu já fui cego, e foi através da bênção de Lord Balder que recuperei a visão. Ao ouvir seu depoimento, o trio de jovens ficou visivelmente ansioso. É verdade? Perguntou Martin hesitante. Você pode provar? Mauro e Sarah olhavam com expectativa. Audrey congelou por um momento, sem saber como responder. Capítulo 287. Audrey ficou momentaneamente atordoada com a pergunta de Martin. Prova? Não havia nenhuma evidência tangível que ela pudesse oferecer para provar que havia sido abençoada por um deus. Mesmo que aqueles que testemunharam o milagre atestassem isso, esses jovens céticos provavelmente o descartariam como conluio ou invenção. Ver para crer, como diz o ditado, e Audrey entendeu isso. Entretanto, a expectativa e o nervosismo nos rostos de Martin e seus amigos desapareceram, substituídos por decepção e dúvida quando observaram a hesitação de Audrey. Não há mesmo nenhuma prova? Perguntou Martin com um tom incrédulo. Se for esse o caso, não sei se podemos confiar em você. Embora quisessem acreditar no chamado Deus da Luz, Balder, eles não estavam dispostos a ser enganados. Depois de esperar por um tempo sem nenhuma evidência concreta, a decepção aumentou. Audrey abriu a boca para explicar. Lord Balder realmente me abençoou. Juro que isso é real, mas não tenho nada que prove. E a fé em um Deus é uma questão sagrada. Não podemos abordá-la com motivos egoístas. Antes que ela pudesse terminar, Sarah, a jovem do grupo, bufou com desprezo. Não vamos cair nas suas mentiras. Agarrando Martin e Mauro pelos braços, ela declarou, vamos. Martin e Mauro hesitaram brevemente, mas não resistiram enquanto Sarah os arrastava para fora. Mesmo sem a insistência de Sarah, eles já estavam pensando em ir embora. Quando o trio saiu da sala, Arn, o homem barbudo que os trouxe, virou-se para Audrey com uma expressão sombria. O que vocês pensam que estão fazendo? Ele perguntou, dirigindo-se ao trio que se retirava. A resposta desdenhosa de Sarah veio da porta. O que eu acho? Acho que vocês são todos uns impostores. Se você não consegue nem fornecer provas, por que deveríamos acreditar em qualquer coisa que você diz? Com isso, ela levou Martin e Mauro para fora da casa. Arn suspirou pesadamente, virando-se para ver a tristeza no rosto de Audrey. Desculpe, Audrey. Eu não sabia que eles eram assim, disse ele, se desculpando. Audrey balançou a cabeça e respondeu. Tudo bem, eu já esperava por isso. Mesmo que não fossem eles, outros acabariam me questionando também. E além disso, a fé é sagrada. Se não a encararem com sinceridade, é melhor nem se filiarem. Embora suas palavras fossem calmas, Arn podia ouvir a tristeza em sua voz. Ele suspirou novamente, um som profundo e resignado. Da conexão sobrenatural entre eles, Sid observou toda a cena. A troca ocorreu claramente diante de seus olhos. No passado, quando ele pouco se importava com a energia da fé, ele teria ignorado tal situação. Mas agora, seu olhar permaneceu em Audrey. Ela merecia algo que a ajudasse a espalhar sua fé. Se Audrey tivesse uma prova tangível de uma bênção, seria muito mais fácil para ela inspirar crença nos outros. Este era um investimento de baixo risco e alta recompensa, que Sid não podia ignorar. A fé pode ser sagrada em teoria, mas esperar que as pessoas acreditassem apenas por boa vontade era ingenuidade. A comprovação de milagres era uma necessidade para inspirar a devoção em massa. Com esse pensamento, Sid começou a considerar o que poderia oferecer a Audrey. Sangue?
Energia divina? Enquanto ele contemplava, a inspiração surgiu. Agora me lembro. Minha fala divina pode conceder bênçãos, ele percebeu. No nível 5, sua fala divina desbloqueou a habilidade de conceder bênçãos e maldições, assim como os deuses das mitologias antigas. Ele pensou nos deuses gregos, que eram conhecidos por suas infames bênçãos e maldições. Um exemplo bem conhecido foi Pandora, a mulher que os deuses abençoaram, ou amaldiçoaram, coletivamente com presentes. Em grego, Pan significa tudo, e Dora significa dons, significando a mulher dotada de todos os dons. Hefesto, o deus do fogo, deu a Pandora um magnífico vestido dourado. Afrodite, a deusa do amor, concedeu-lhe beleza e o poder de seduzir os homens. Hermes, o deus mensageiro, concedeu-lhe eloquência e discurso persuasivo. Quase todos os deuses do Olimpo contribuíram para a criação de Pandora, mas suas intenções estavam longe de ser benevolentes. Pandora foi criada como um castigo para a humanidade depois que Prometeu roubou o fogo dos deuses. Ela era a precursora da infame Caixa de Pandora, que continha tanto desastres quanto esperança. Quando a curiosidade de Pandora a levou a abrir a caixa, calamidades como ganância, ciúme, dor e engano escaparam para atormentar a humanidade. Somente a esperança permaneceu presa dentro da caixa, um detalhe que foi interpretado de várias maneiras. Alguns veem a esperança como a graça salvadora da humanidade, permitindo que as pessoas suportem o sofrimento. Mas Cid suspeitava do contrário. Os deuses da mitologia grega eram frequentemente indiferentes, até mesmo hostis, à humanidade. Por que abandonariam a esperança por gentileza? Em algumas interpretações, a própria esperança era uma maldição, um anseio irreal que muitas vezes leva ao desespero. Refletindo sobre esses mitos, Cid voltou sua atenção para sua própria capacidade de conceder bênçãos. Anteriormente ele havia feito experiências com animais, mas nunca teve a oportunidade de testar em humanos. Esta pode ser a oportunidade perfeita. Com uma centelha de curiosidade e um desejo de testar seu poder, Cid decidiu prosseguir. Capítulo 288. No momento em que Cid concentrou sua atenção em Audrey e Ar na sala, o humor deles estava impregnado de decepção e perda. De repente, uma voz profunda e grandiosa, cheia de autoridade divina, ecoou pela sala. Audrey. A voz era tão extraordinária que qualquer um que a ouvisse instintivamente acreditaria que ela não poderia pertencer a um mero mortal. Quem está aí? Audrey e Anne imediatamente ficaram em posição de sentido, com os corações acelerados de espanto. Eles revistaram o quarto, mas não encontraram ninguém. Então, após uma conexão misteriosa e sobrenatural, ambos sentiram uma presença imensa descer sobre eles. Um pensamento incrível e inspirador atingiu suas mentes. É você, meu reverenciado Lord Balder? Perguntou Audrey, com a voz trêmula de descrença. Os olhos de Arn se arregalaram até ficarem do tamanho de pires. Cid não respondeu diretamente, preferindo falar novamente. Audrey, eu lhe concedo uma visão extraordinária. A partir deste momento, sua visão restaurada ficará mais nítida do que nunca. Essa bênção, ligada ao seu domínio de luz, estava dentro de sua autoridade como Deus da luz e teve efeito imediato. Audrey e Anne congelaram quando as palavras ressoaram, e uma mudança inexplicável ocorreu. Meus olhos! Audrey exclamou com a voz cheia de espanto. Num instante, sua visão se aguçou além do que se imaginava. Ela conseguia ver tudo com clareza, fosse perto ou longe. Mais do que isso, Audrey percebeu que sua habilidade mutante havia evoluído. Anteriormente, seu poder permitia que seus olhos funcionassem como microscópios, ajustando-se para ver bactérias e oferecendo visão limitada de raios-x, como vislumbrar o interior do corpo de um paciente. Agora, sua visão podia penetrar e revelar tudo num raio de dezenas de quilômetros, tanto em nível microscópico quanto macroscópico. Cid, conectado a Audrey através de seu vínculo de fé, sentiu a transformação e ficou surpreso. Ele não esperava que simplesmente melhorar a visão dela elevaria drasticamente sua habilidade mutante. Audrey, o que houve? Perguntou Ar nervosamente, percebendo seu espanto. Minha visão. Audrey gaguejou enquanto explicava suas novas habilidades. Ar ouviu, estupefato, com uma expressão cheia de descrença. A habilidade mutante de Audrey se tornou tão poderosa? Embora não tivesse capacidades ofensivas diretas, suas aplicações em reconhecimento, coleta de informações e suporte eram nada menos que extraordinárias. Ar não podia ignorar o fato de que tal transformação foi alcançada com apenas uma frase. Senhor Balder, o Deus da Luz? Ele murmurou, com a voz cheia de admiração. Enquanto os dois ainda estavam se recuperando, Cid decidiu dar outra bênção a Audrey. Afinal, a capacidade dela de melhorar a visão por si só não foi suficiente para espalhar sua fé de forma eficaz. Audrey, eu lhe concedo o poder de manejar a luz. Enquanto Cid dizia essas palavras, sua energia luminosa interna começou a se esvair. O corpo de Audrey estava envolto em luz radiante, sua forma estava imersa em um brilho sobrenatural. A luz divina agiu rapidamente, transformando seu corpo. Audrey sentiu uma estranha sensação de formigamento, seguida por um calor desconhecido. Momentos depois, uma luz começou a emanar de suas mãos, brilhando com uma pureza sagrada. Experimentando seu novo poder, Audrey disparou um raio de luz no chão. Estrondo. Uma pequena cratera de 1 metro de largura formou-se onde o raio atingiu. Esse poder, Audrey murmurou, olhando para suas mãos brilhantes, incrédula. O Lord Baldur o abençoou novamente? Perguntou Arn, com um tom carregado de inveja e admiração.
Observando a cena de longe, Sid ficou satisfeito, apesar de sentir um leve esgotamento de sua energia luminosa. Será que acabei de dar a Audrey uma segunda habilidade mutante ligada à luz? Ele refletiu. Embora as habilidades fossem baseadas em luz e relativamente modestas em força, elas ainda eram notáveis. Felizmente, a bênção consumiu apenas uma única quantidade de energia luminosa. As mudanças nas habilidades de Audrey foram permanentes, não exigindo mais energia de Sid. Sua força agora dependia de quanta energia luminosa ele havia escolhido gastar durante a transformação. Por enquanto, suas capacidades eram suficientes. A luz radiante podia ser usada para defesa e ataque. Ela lhe conferia uma aura santa perfeita para inspirar fé. Os humanos são atraídos pela luz, pela bondade e pela benevolência, pensou Sid. Esse poder deve torná-la uma evangelista ideal. Claro, ele deliberadamente restringiu a bênção. Dar demais com muita facilidade diminuiria seu valor. No entanto, se Audrey conseguisse recrutar um número significativo de seguidores, Sid não hesitaria em aprimorar ainda mais suas habilidades. Por enquanto, isso serve. Vamos ver como ela se sai. Redirecionando seu foco, Sid voltou sua atenção para outros pequenos grupos de crentes que o adoravam. Não é sensato colocar todos os ovos na mesma cesta. Quanto mais grupos, melhor, pensou. Usando uma abordagem semelhante, Sid concedeu bênçãos a outros seguidores devotos. Essas bênçãos incluíam habilidades como invisibilidade e ilusões de ótica. Entretanto, as habilidades eram moderadas em força, limitadas pela quantidade de luz divina que Sid gastava. Comparados às suas próprias capacidades, esses seguidores eram meras sombras do seu poder. Tomar emprestado meu poder diretamente poderia tê-los tornado mais fortes, mas isso requer confiança. Por enquanto, eles permanecerão como estão, rebentos da minha força divina. Enquanto isso, Audrey, brilhando com uma divindade recém-descoberta, estava se deleitando com suas habilidades transformadas. Não muito longe dali, Sarah, Martim e Mauro, o trio que havia partido, estavam ocupados espalhando ceticismo. Eles abordaram qualquer um disposto a ouvir, alegando que o grupo de Audrey era fraudulento. Capítulo 289. Você está pensando em se juntar ao grupo? Aconselho você a pensar 2 vezes. Audrey afirma ter sido abençoada pelo deus da luz, Balder, mas não tem provas para comprovar isso. Suspeito que ela esteja simplesmente usando o nome do deus para se beneficiar. Sarah, incapaz de reprimir seu desdém, expressou suas suspeitas enquanto se dirigia aos 2 indivíduos que se aproximavam dela. Suas palavras os deixaram momentaneamente atordoados. Audrey não foi abençoada? É falso? Mas ouvi algumas pessoas dizerem que viram um milagre acontecer com seus próprios olhos. Sarah lançou-lhes um olhar condescendente. Talvez eles estivessem envolvidos, ela disse presunçosamente. Suas palavras plantaram sementes de dúvida. E se Audrey realmente estiver explorando o nome do deus para ganho pessoal? A hesitação tomou conta de suas mentes enquanto eles começavam a questionar sua decisão de se juntar ao grupo. Percebendo a hesitação deles, Sarah sorriu, sentindo-se justificada. Audrey tentou nos enganar, então é justo que exponhamos as mentiras dela. Considere isso um castigo. Seus companheiros Martim e Mauro hesitaram brevemente, mas finalmente concordaram com a cabeça, vendo mérito em suas ações. Juntos, o trio se posicionou nas proximidades, interceptando e desencorajando possíveis recrutas. A notícia de suas ações chegou rapidamente a Arne e Audrey. Esses 3. Arne gritou, sua raiva mal contida. A expressão de Audrey ficou sombria, seu humor igualmente azedo. Vamos ver o que está acontecendo, ela disse. Arne assentiu e seguiu Audrey para fora. Não demorou muito para que eles avistassem Sarah e seus companheiros cercados por uma multidão. Entre o grupo de 20 a 30 pessoas estavam membros atuais do grupo e curiosos pensando em participar. Audrey está aqui. Todos os olhos se voltaram para o casal que se aproximava. Um homem baixo de meia-idade, chamado Fausto, um dos membros do grupo, falou hesitantemente. Audrey, eles estão dizendo. A atenção da multidão se concentrou diretamente em Audrey, examinando-a em busca de qualquer reação ou explicação. Sarah e seus companheiros assistiam com expectativa presunçosa, ansiosos para ver como ela se defenderia. Em vez de responder, a resposta de Audrey veio em forma de ação. Uma luz radiante e sagrada emanava de seu corpo, banhando-a com uma aura de divindade. A multidão congelou, seus olhares fixos no brilho etéreo. Audrey aproveitou o momento. Há poucos momentos, o grande Lord Balder me abençoou novamente, concedendo-me o poder de manejar a luz. Para demonstrar, ela manipulou a energia radiante ao seu redor, liberando um feixe que deixou uma pequena cratera no solo. A multidão olhou em silêncio, atônita. Sarah e seus companheiros ficaram igualmente perplexos. Ela foi abençoada novamente por Lord Balder, o poder de manejar a luz? O ceticismo inicial da multidão se transformou em admiração. Seus rostos agora estavam cheios de inveja e arrependimento. Se não tivéssemos duvidado, pensaram alguns. Talvez pudéssemos ter sido abençoados também. Enquanto isso, Sarah e seu grupo lutavam para entender o que estavam vendo. Isso é realmente poder divino? Mesmo quando tentavam se convencer de que era apenas a habilidade mutante de Audrey, o brilho e sua ressonância divina tornavam difícil sustentar a negação. Isso tem que ser um truque, murmurou Sarah. Mas desta vez, suas palavras não tiveram peso. Minutos depois, Arne e outros membros do grupo escoltaram Sarah, Martim e Mauro para longe, com expressões distorcidas de amargura e frustração.
Com Audrey agora empunhando a luz, muitos daqueles que antes hesitavam em se juntar a ela se comprometeram com entusiasmo. Alguns até começaram a recrutar amigos, esperando que eles também pudessem receber uma bênção divina. De longe, Sid observou os resultados de suas bênçãos. O fluxo constante de energia de fé confirmou seu sucesso, embora ele prestasse pouca atenção aos detalhes das interações de Audrey. A energia da fé continuou a fluir para seu núcleo divino. Experiência do núcleo divino mais 1. Experiência do núcleo divino mais 1. Conforme Sid absorvia a energia da fé, ele também retomou o treinamento de luz do sol, aumentando constantemente seus pontos de experiência. Na manhã seguinte, uma notificação finalmente apareceu. Experiência do núcleo divino mais 1. Habilidade, núcleo divino, 0500 nível 2. Finalmente subi de nível. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Ele imediatamente sentiu mudanças em seu núcleo divino. Sua estrutura expandiu-se para deslumbrantes 27 facetas. Olhando para dentro, Sid não pôde deixar de se perguntar: qual mais forte está a amplificação agora? Testando suas habilidades, ele invocou o brilho carmesim da magia do caos. Para sua surpresa, a força da magia aumentou em 40%. A magnitude do aumento o deixou momentaneamente sem palavras. Em seguida, ele testou suas capacidades de voo. Estrondo. O estrondo sônico ressoou enquanto ele parecia se teletransportar através do horizonte. Calculando os dados, ele confirmou: Mach 26. Com 26 vezes a velocidade do som, ele superou a velocidade de voo de quase todos os mísseis conhecidos. A enorme escala de sua melhora trouxe um sorriso satisfeito ao rosto de Sid. Nesse ritmo, mais um nível no núcleo divino, e nenhum míssil na Terra será capaz de me acompanhar. Capítulo 290. Com as capacidades aprimoradas de seu núcleo divino no nível 2, a excitação de Sid aumentou. Sua velocidade de voo de levitação agora ultrapassava Mach 26, enquanto palavras divinas expandiam sua influência para impressionantes 110 km. O suficiente para envolver uma metrópole extensa e muito mais. Recentemente, durante a batalha com os robôs sentinelas, suas palavras divinas só conseguiam atingir um alcance de 50 km. Agora, a diferença era gritante. E isso era apenas o poder de um núcleo divino de nível 2. Da mesma forma, o Luz do Sol agora tinha um raio estendido de 8 km, uma melhoria notável em relação a antes. Vamos testar isso mais a fundo, pensou Sid enquanto recuperava a joia do poder e o misterioso artefato negro de seu inventário. As ondulações familiares emanaram assim que ele tocou o artefato. Deixando-se levar pela atração, a visão de Sid ficou momentaneamente turva, fazendo a transição para a conhecida cena da morte. Lá, a versão espectral de si mesmo permaneceu imperturbável diante dos sussurros da loucura. Você de novo. A voz do ancião Eldritchek reverberou com choque. Por que minha influência não afeta você? Mas antes que pudesse terminar, o Sid dentro da cena da morte atacou decisivamente. Luz. 110 quilômetros de brilho preenchiam o cenário, cegando e purificando tudo em seu caminho. Simultaneamente, o raio de 8 quilômetros de luz do sol aumentou o ataque. Num piscar de olhos, um dos tentáculos grotescos do ancião Eldritchek evaporou-se no nada. O ancião rugiu em fúria, liberando todo o seu poder. Gavinhas, pulsando com energia sombria, avançaram em direção a Sid em uma tempestade de poder caótico. De seu ponto de vista distante, Sid observou ansiosamente o resultado. Da última vez, mal conseguia eliminar 4,5 níveis de sua energia escura. Vamos ver agora. Ele observou atentamente. A energia escura se dissipou rapidamente sob o ataque combinado das palavras divinas e da luz do sol. 10%, 40%, 70%. Finalmente, com 70% de purificação, os tentáculos capturaram a versão espectral de Sid, puxando-o para o controle do antigo. Apesar da aparente derrota, Sid sorriu. Só mais 30% e eu posso realmente ferir esse ancião, ele murmurou. Quando a cena começou a desaparecer, ele ouviu a voz do ancião mais uma vez. Este mortal possui um poder tão formidável? O tom era de surpresa antes de se tornar zombeteiro. Impressionante, mas inútil. Toda resistência termina do mesmo jeito. Você se tornará meu fantoche. Voltando ao mundo real, o bom humor de Sid havia se dissipado. Vamos esperar até que meu núcleo divino chegue ao nível 3, pensou ele. Com habilidades mais fortes, vamos ver o quão convencido aquele ancião ficará. Determinado, seu foco voltou para seu núcleo divino e a energia de fé que ele exigia. Por meio de sua rede de fiéis, Sid percebeu conexões distantes e tênues, seguidores localizados em reinos distantes. Direcionando sua atenção para esses links, a percepção de Sid revelou uma paisagem árida repleta de estruturas imponentes cobertas de gelo. Jotunhei? Um de seus seguidores revelou-se um gigante de gelo rezando fervorosamente neste reino desolado. O gigante de gelo, Snissa, ajoelhou-se em reverência, sua voz profunda ecoando em prece. Ó presença inigualável e todo-poderosa, concede-me força. Sid ouviu, intrigado. Um gigante de gelo desejando poder. Por que não? Para Sid, enquanto a energia da fé fluísse, a fonte não importava. Snissa terminou sua oração, mas foi recebido com silêncio. A decepção obscureceu seu rosto. Ainda sem resposta. Talvez eu seja tolo em acreditar em tal ser. De repente, uma voz misteriosa ressoou ao redor dele. Como quiser. Snissa congelou quando seu corpo foi envolvido por uma luz branca radiante.
Uma sensação peculiar de formigamento se espalhou por ele quando a transformação começou. Sid concedeu a Snissa a habilidade Ilusão de Luz, garantindo sua potência ao gastar energia de luz adicional. Para um gigante de gelo, a sobrevivência exigia mais do que a força média, e Sid precisava de Snissa para realizar tarefas específicas. Conforme Snissa se adaptava ao seu novo poder, a voz de Sid retornou. Eu preciso de fé. Espalhe meu nome entre os gigantes de gelo, e eu lhe concederei uma força ainda maior. Snissa piscou sua descrença dando lugar ao espanto. O ser todo-poderoso respondeu às minhas preces? Ele rapidamente descobriu sua nova habilidade. Ele percebeu que manipular a luz e criar ilusões o tornaria uma presença formidável em Jotunhem. Isso é incrível. Com determinação renovada, Snissa jurou cumprir sua missão divina. Um ser assim não me enganaria, pensou. Esta é a presença que um dia envolveu Jotunhem em luz. Observando as ações de Snissa de longe, Sid voltou sua atenção para outros reinos. Ele selecionou indivíduos de vários reinos, replicando o processo de concessão de bênçãos. Cada crente escolhido recebeu habilidades personalizadas, ilusões, furtividade e muito mais, dependendo de seu potencial e circunstâncias. Ao final de seu trabalho, Sid se sentiu satisfeito. Agora é só sentar e observar a energia da fé fluindo, pensou ele com um sorriso. Capítulo 291. Sede da SHIELD. Nick Fury, o sempre atento diretor da SHIELD, rapidamente recebeu relatos sobre as circunstâncias incomuns de Audrey. Essa mulher, antes uma crente comum ligada ao chamado Deus da Luz Baldur, recentemente se tornou um ponto focal de interesse devido a fenômenos inexplicáveis ao seu redor. O Cavaleiro Branco lhe concedeu poder. Fury franziu a testa, folheando o relatório detalhado em sua mesa. Se o Cavaleiro Branco pode conceder habilidades aos outros, e se ele realmente pretende cultivar crentes, isso pode se transformar em algo muito além do nosso controle. Preso em deliberação, Fury decidiu observar por enquanto. Antagonizá-lo diretamente ainda é muito arriscado, ele murmurou. Sokovia. Enquanto isso, Ultron, nas profundezas de seu esconderijo sokoviano, também tomou conhecimento dos acontecimentos. A mulher recebeu uma centelha do poder dele? Ultron zombou. E daí? Um único robô seria suficiente para esmagá-la. Concentrado em construir seu exército de sentinelas, Ultron ignorou completamente o evento. Ele olhou para sua fábrica, onde fileiras de robôs recém-fabricados estavam a postos. Em poucos dias, os 1000 sentinelas perdidos para o Cavaleiro Branco seriam reabastecidos, aprimorados com suas últimas modificações. Base militar classificada. Em contraste, os generais na instalação militar secreta mantiveram uma postura mais cautelosa. O Cavaleiro Branco não é mais uma mera anomalia, declarou sombriamente um oficial grisalho. Não podemos nos dar ao luxo de mais confrontos diretos até estarmos mais bem preparados. Vamos nos conter e observar como isso se desenrola. Uma rua tranquila da cidade. Sid, agora vestindo uma roupa branca, completa com óculos escuros e máscara, caminhava tranquilamente por um bairro modesto. A cidade fervilhava de vida, alheia ao ser divino em seu meio, enquanto absorvia tênues fluxos de energia de fé que se filtravam em seu núcleo divino. A atenção de Sid foi capturada por uma placa decrépita pendurada acima de um estabelecimento mal iluminado. O Bar Sangrento. Curioso, Sid se aproximou do bar decadente, atraído pelo leve zumbido de atividade lá dentro. Ao entrar, a iluminação baixa, acompanhada de música metal forte e conversas estridente, pintava uma imagem vívida dos clientes do bar. Homens e mulheres vestidos de couro dançavam descontroladamente, enquanto outros bebiam copos de bebidas de um tom suspeitosamente vermelho. Ao entrar, Sid sentiu um silêncio repentino quando dezenas de pares de olhos se voltaram para observá-lo, mesmo que brevemente. Então, eles me notaram, Sid refletiu, fingindo ignorância. Ele examinou a sala, fingindo ser um recém-chegado curioso. Seus sentidos aguçados captaram sinais sutis, uma quietude intensa, palidez anormal entre os clientes e um cheiro estranho permeando o ar. Ao se aproximar do bar, ele foi recebido por um barman pálido e bem vestido que lhe ofereceu um sorriso encantador. Bem-vindo, senhor. O que você quer? Sem hesitar, o barman sugeriu. Posso recomendar o nosso especial da casa, o Bloody Mary? Sid levantou uma sobrancelha, olhando para a pele estranhamente pálida do barman. Por que não? Ele respondeu, disfarçando a voz para não parecer nada especial. Quando o barman começou a preparar a bebida, o nariz aguçado de Sid sentiu um distinto cheiro metálico. Sangue. A percepção foi imediata, sangue humano. O copo sobre o balcão brilhava em um tom carmesim, e seu conteúdo girava ameaçadoramente. Sid olhou para a bebida com uma mistura peculiar de diversão e curiosidade. Em outro lugar, um homem corpulento sentado num canto congelou ao ver Sid. Seu nome era Karel, um caçador de demônios que havia rastreado um vampiro rebelde até aquele mesmo estabelecimento. Que diabos ele está fazendo aqui? Karel murmurou baixinho. Ele observou com crescente alarme enquanto o barman pálido servia o Bloody Mary a Sid. Esse cara é só um ser humano comum. Ele nem sabe que tipo de lugar é esse. A mente de Karel disparou, dividida entre a autopreservação e a tênue esperança de intervir para salvar uma vida inocente. Enquanto isso, a consciência aguçada de Sid detectou a presença de uma figura se aproximando. Uma mulher sensual, vestida com um vestido provocante e com um brilho predatório nos olhos, caminhou em sua direção.
Parece que está começando, pensou Sid, tomando um gole de sua bebida. O sabor confirmou suas suspeitas. O Bloody Mary não era um mero coquetel, mas uma mistura misturada com sangue fresco. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso quando a mulher se aproximou. O predador pensou que tinha encontrado sua presa. Olá, ela ronronou, sua voz cheia de sedução. O que um homem bonito como você está fazendo sozinho em um lugar como esse? Sid pousou o copo deliberadamente, encontrando o olhar dela. Pela primeira vez, um lampejo de incerteza cruzou o rosto da mulher quando ela sentiu algo estranho nele. Só vim tomar uma bebida, respondeu Sid friamente, com um tom de voz calmo, mas deliberado. Sem que ela soubesse, o predador tinha acabado de se aproximar de alguém muito além de sua compreensão. Capítulo 292. Bonito, aqui sozinho? Que tal tomar uma bebida comigo? A voz sensual de Dilia cortou o barulho do bar enquanto ela se aproximava, suas unhas pintadas de vermelho batendo no balcão. Ao longe, Karel, o exorcista, praguejava baixinho. Droga, esse garoto está ferrado. Ela vai seduzi-lo, secá-lo até a morte e deixá-lo só com uma casca. O olhar calmo de Sid finalmente se desviou da ameaçadora Bloody Mary carmesim para a vampira à sua frente. Imperturbável com a proximidade dela, ou com o brilho predatório em seus olhos, ele proferiu palavras que causaram ondas de choque por toda a sala. Você não é digno. O bar inteiro ficou em silêncio. Até o barman, que estava polindo os copos com uma calma estranha, congelou no meio do movimento. O sorriso convidativo de Dilia se transformou em um rosnado. Seus lábios vermelhos se curvaram para revelar suas presas afiadas. Seu humanozinho insolente. Ela cuspiu, seu rosto se contorcendo em uma expressão de raiva. Num instante, seus instintos predatórios assumiram o controle. Morrer. Com um chiado gutural, Dilia investiu contra Sid com sua mão em garras pronta para atacar. Bang! Um tiro repentino ecoou pelo bar. Dilia recuou, apertando a mão em chamas. Fumaça prateada saía do ferimento enquanto ela gritava de agonia. Balas de prata abençoadas. Ela sibilou. Seus olhos vermelhos brilhantes se voltaram para a fonte do tiro. Karel, o exorcista, com seu revólver prateado ainda fumegando. Não vou deixar você machucá-lo, gritou Karel. Antes que Dilia pudesse revidar, Karel disparou outro tiro, forçando-a a recuar com um grito. O exorcista não perdeu tempo e correu para perto de Sid. Agarrando seu braço, gritou, anda. Precisamos sair daqui agora. Ignorando a expressão indecifrável de Sid, Karel o arrastou em direção à saída, gritando instruções apressadas. Corra em linha reta, não olhe para trás e não pare até estar seguro. Mas os vampiros eram mais rápidos. Em poucos instantes, os clientes do bar, agora exibindo suas presas, o cercaram. 2 pedaços entraram direto na nossa toca, zombou um dos vampiros. Este aqui tem um cheiro bom. Eu reivindico o sangue dele. Karel cerrou os dentes e tirou um frasco de água benta do casaco. Com um movimento rápido do pulso, ele espirrou o líquido consagrado em direção aos vampiros que avançavam. A água benta chiava ao atingir a pele deles, provocando gritos angustiados daqueles que tiveram o azar de serem pegos. Água benta? Que curioso, rosnou outro vampiro, seus lábios se repuxando em um sorriso sinistro. Apesar dos esforços, Karel sabia que as probabilidades eram sombrias. Enquanto os vampiros se reagrupavam e se preparavam para atacar, Dilia reapareceu, com as presas à mostra em triunfo. Ela olhou para Sid com desprezo. Protegendo esse cordeirinho? Eu vou matá-lo primeiro e beber seu sangue enquanto você assiste. Com uma risada cruel, ela estendeu a mão para Sid, suas garras brilhando na luz fraca. E então nada aconteceu. Sem gritos, sem luta. A mão de Dilia, apesar de toda a sua força, não conseguia mover Sid um centímetro. Seu sorriso irônico vacilou, substituído por confusão e em seguida frustração. O que é isso? Ela rosnou, suas garras lutando contra uma força implacável. Sid permaneceu imóvel, com os braços cruzados e a postura relaxada. Você ousa zombar de mim? Dilia sibilou, despejando cada grama de sua força sobrenatural na tentativa. Suas presas brilhavam, seus músculos saltavam, mas Sid não se movia. Sua frustração se transformou em medo quando ela percebeu que seus esforços eram inúteis. O que é você? Os outros vampiros, que estavam observando com diversão presunçosa, ficaram em silêncio quando perceberam que algo estava errado. Porque ele não está. Aquele garoto é normal? Karel, que estava se preparando para o pior, ficou paralisado com o queixo caído. Que diabos estou vendo? Ele murmurou. Com uma voz calma, Sid finalmente quebrou a tensão. Você terminou? Suas palavras tinham um peso que silenciou toda a sala. Dilia cambaleou para trás, seu comportamento antes predatório agora substituído por um medo trêmulo que ela não conseguia explicar. Quem? O que é você? O resto dos vampiros deu um passo para trás, subitamente inseguros se ainda eram os predadores naquele cenário. Sid ajustou seus óculos de sol com um leve sorriso nos lábios. Vim aqui para tomar uma bebida, não para limpar lixo, ele disse casualmente, com um tom de voz sutilmente ameaçador. E naquele momento os vampiros entenderam. Eles não estavam lidando com uma presa. Eles eram os caçados. Capítulo 293.
A força dos vampiros era algo que Carel entendia melhor do que ninguém. No entanto, um vampiro, usando toda a sua força, não conseguiria sequer mover uma única pessoa? Isso era mesmo razoável? Carel ficou atordoado, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Não era só ele, os outros vampiros que assistiam também sentiam que algo estava errado. Ver Delia, uma vampira, incapaz de empurrar alguém com sua força sobrenatural, era como ver um elefante não conseguir mover uma formiga. A cena os deixou chocados e perplexos. Quem exatamente é você? Gritou Delia com a voz cheia de descrença. Você definitivamente não é um humano comum. Sua pergunta foi recebida com um olhar indiferente de Sid, como se estivesse observando um macaco. Vampiros, hein? Que interessante. Sua atitude desdenhosa enfureceu Delia. Não pense que ser especial te torna invencível. Mesmo que você seja forte, há tantos de nós aqui. O que você pode fazer? Zombou Delia. Suas palavras lembraram os outros vampiros, que também começaram a zombar, seus rostos cheios de zombaria enquanto olhavam para a figura de branco diante deles. A expressão de Carel mudou. Sim, como uma pessoa poderia lidar com tantos? Carel murmurou, mas antes que ele pudesse terminar, um fenômeno estranho aconteceu diante de seus olhos. No bar mal iluminado e com cheiro de sangue, um raio de sol brilhante apareceu de repente. Os olhos de todos se arregalaram em descrença enquanto olhavam para a figura banhada pela luz do sol. No momento seguinte, a luz radiante brilhou diretamente sobre Delia. Tá? Delia, que estava paralisada em choque, soltou um grito de gelar o sangue. Sua pele imaculada de alabastro começou a soltar fumaça preta, e manchas escuras e corrosivas se espalharam por seu corpo, como se ela tivesse sido atingida por ácido. A cena era aterrorizante. Em poucos instantes, o rosto antes belo de Delia se tornou grotesco. Gritando, ela tentou escapar, mas não importava para onde corresse, a luz do sol a seguia, envolvendo todo o bar. O bar ecoava com os gritos angustiados dos vampiros. Carel ficou sem palavras enquanto observava os vampiros se contorcendo em agonia, seus corpos fumegando, e seu olhar permaneceu na figura irradiando luz do sol. Luz solar? Quem é você? Como você pode ter tanto poder? Enquanto Carel olhava boquiaberto, incrédulo, uma compreensão repentina o atingiu. A figura brilhante parecia familiar. É você, o Cavaleiro Branco, ele exclamou. Ao ouvir suas palavras, os vampiros que lutavam e descrevam congelaram no lugar, com os rostos marcados pelo choque, medo e desespero. O nome Cavaleiro Branco era infame até mesmo entre os vampiros. Todos em seus círculos o conheciam e o temiam. Sua mera presença era suficiente para fazê-los tremer de medo. Não só a força do Cavaleiro Branco era aterrorizante, como suas habilidades também eram particularmente devastadoras para sua espécie. Vê-lo agora, brilhando com a luz do sol, era como testemunhar seu pior pesadelo se tornar realidade. Este é o Cavaleiro Branco? E nós o provocamos. Achávamos que ele era apenas um humano. Queríamos drenar o sangue dele e nos unir contra ele? Inúmeros vampiros ficaram paralisados de terror. Delia também ficou completamente perplexa. Mas o medo não durou muito, pois a dor excruciante os consumia, provocando gritos sem fim. Cavaleiro Branco, tenha piedade. Por favor, poupe-nos. É tudo culpa dela. Castigue-a. Os vampiros imploraram por misericórdia, mas apesar dos apelos, o Cavaleiro Branco não parou de emitir luz solar. Em apenas alguns segundos, muitos vampiros mais fracos já estavam inconscientes. Os mais fortes cerraram os dentes e tentaram fugir do bar. Entretanto, no momento em que se aproximaram da saída, seus gritos se intensificaram. Quanto mais perto chegavam do exterior, mais forte a luz do sol se tornava. Claramente, o Cavaleiro Branco estava determinado a erradicá-los. Lute com ele. E daí se ele é o Cavaleiro Branco? Os vampiros mais fortes gritavam enquanto investiam contra a figura brilhante. Cuidado! Carel gritou instintivamente. Então, ele congelou novamente. Enquanto os vampiros avançavam, Sid simplesmente desejou que o poder divino da luz dentro dele surgisse. Antes que pudessem se aproximar, os vampiros se desintegraram em cinza sob o brilho da luz solar divina. Os vampiros sobreviventes olhavam para a cena em desespero, com os olhos cheios de desesperança. Por quê? Por que o Cavaleiro Branco está aqui? Com seus momentos finais cheios de ressentimento e arrependimento, Delia e os outros seguiram o mesmo destino, com mortes rápidas e tranquilas. Observando os vampiros se transformarem em cinza sob a luz intensa do sol, Carel ficou estupefato. À medida que a luz diminuía gradualmente, o bar retornava ao seu estado escuro. Entretanto, a ausência dos vampiros outrora animados e glamourosos deixou o lugar estranhamente silencioso. Depois de lidar com os vampiros, Sid não se demorou. Olhando para o bar agora vazio, virou-se para ir embora. Mas, de repente, algo chamou sua atenção. Seu olhar pousou no chão, no centro do bar. No local onde um dos vampiros havia morrido havia um pedaço de pergaminho velho e esfarrapado, parecido com um pergaminho feito de pele de carneiro. O que é isso? Ignorando Carel, ainda abalado, Sid acenou com a mão direita. Um brilho carmesim de magia caótica surgiu. O pergaminho de pele de carneiro antigo e gasto flutuou em sua mão. Ao abri-lo, Sid ficou surpreso ao encontrá-lo em branco. No entanto, ele logo percebeu algo incomum. No pergaminho, símbolos estranhos começaram a surgir, letras que ele reconheceu. Sid ficou atordoado. Que tipo de item era esse? Enquanto ele olhava para aquilo, sua expressão ficou séria, um pensamento se formando em sua mente. Será que este é o pergaminho de Shton? Sid ponderou.
O Pergaminho de Chthon, também conhecido como Fortaleza Negra, foi um dos tomos mágicos mais misteriosos do universo Marvel. Também era chamado de Livro da Morte ou Livro do Pecado. Bilhões de anos atrás, Chthon passou uma quantidade imensa de tempo pesquisando os poderes arcanos do universo, eventualmente se tornando o primeiro feiticeiro das trevas. Com o tempo ele se tornou cada vez mais malévolo, saqueando os poderes dos outros até que um devorador de deuses apareceu. Para escapar desse devorador, Chthon fugiu para outra dimensão. Antes de sua partida, ele inscreveu todos os seus atos e feitiços malévolos em pergaminhos indestrutíveis. Capítulo 294. Esses pergaminhos, conhecidos como pergaminhos de Chthon, eram canais pelos quais Chthon influenciava a Terra e liberava seu poder. Ao longo dos tempos, os manuscritos de Chthon passaram por inúmeras mãos. No século VI, Morgana Le Fay, a feiticeira da lenda arturiana, encontrou e compilou a maioria dos pergaminhos, unindo-os em um único tomo conhecido como Darkhold. Será que esse pergaminho pode ser um dos pergaminhos Chthon, separado do Forte Sombrio? Cid se perguntou. Os pergaminhos Chthon continham vasto conhecimento de magia negra e feitiços poderosos, garantindo que qualquer um pudesse entendê-los completamente, independentemente do idioma. Isso provavelmente explica por que o pergaminho inicialmente parecia em branco, mas depois revelou caracteres familiares para Cid quando ele o pegou. O aspecto mais perigoso do Darkhold era sua capacidade de corromper as mentes de seus usuários, eventualmente permitindo que o deus maligno Chthon corroesse suas almas e tomasse posse de seus corpos. A Agatha, Wanda e Doutor Estranho Supremo foram vítimas notáveis dessa corrupção. A coloração preta em seus dedos era um sinal claro dessa contaminação. Mesmo aqueles que manusearam meras cópias do Darkhold estavam sujeitos aos seus efeitos corruptores. Chthon, também conhecido como Deus da Magia Negra e Deus da Morte, cruzou brevemente o caminho de Cid depois que ele obteve Magia do Caos. Naquela época, Cid ouviu sussurros fracos em seu ouvido, aparentemente convidando-o a conversar. Cid suspeitou que sua Magia do Caos havia atraído a atenção de Chthon e ficou em alerta máximo. Ele decidiu se fortalecer para se preparar para qualquer ameaça potencial vinda de Chthon. No entanto, com o passar do tempo, os sussurros cessaram e Cid gradualmente afastou o assunto da mente. Inesperadamente, algo ligado a Chthon apareceu diante dele hoje. Foi mera coincidência ou destino? Os olhos de Cid se estreitaram, cheios de profunda cautela. O pensamento de Chthon trouxe à mente seu oposto, o deus da magia branca. Os Vishanti, uma trindade de divindades antigas, Ostur, Agamotto e Oggoto, se opunham a Chthon e presidiam a magia branca no universo Marvel. Eles também criaram um livro. Como contrapartida ao Darkhold, que documentava toda a magia negra, o livro dos Vishanti continha a soma da magia branca. Em Doutor Estranho 2, Doutor Estranho procurou o livro para combater os poderes de Wanda alimentados pelo Darkhold. O livro dos Vishanti era poderoso, mas não tão forte quanto o Darkhold, já que a magia branca era inerentemente menos potente que a magia negra, embora com menos efeitos colaterais graves. Encontrar um fragmento do Darkhold aqui surpreendeu Cid. Há rumores de que as origens de vampiros e lobisomens estão ligadas ao Forte Sombrio. Se isso for verdade, encontrar um fragmento dele entre esses vampiros faz sentido. Curioso, Cid examinou atentamente o fragmento do Darkhold. Não demorou muito para que ele descobrisse um acervo de conhecimento mágico e inúmeros feitiços de magia negra. Uma runa em particular chamou sua atenção, ela poderia ser imensamente útil. A runa de expansão espacial. Ao gravar essa runa em um objeto, o item ganharia propriedades espaciais, permitindo que ele armazenasse outros itens. Cid estava pensando em como guardar as joias do infinito. Carregar uma mochila o tempo todo não era o ideal, principalmente porque atrapalhava seus esforços para se camuflar como Messias. Agora, com a runa de expansão espacial, seu problema parecia resolvido. No entanto, Cid hesitou em usar ou não a runa. Ele não tinha certeza se usar o fragmento o exporia à sua influência corruptora. Por um lado, ele desconfiava de Chthon. Por outro, confiava em sua natureza divina e em outras habilidades. Seu rosto refletia seu conflito interno. Nesse momento, Karel, que finalmente havia se recuperado, aproximou-se hesitante. Você é o Cavaleiro Branco? Cid voltou seu olhar para Karel, pensou por um momento e então assentiu. Ao receber a confirmação, o corpo de Karel tremeu levemente de excitação. Conhecer pessoalmente uma figura tão lendária quanto o Cavaleiro Branco era algo além de tudo que Karel jamais imaginara. Até então, ele só o vira na televisão. Obrigado por eliminar os vampiros aqui. Karel expressou sua sincera gratidão. Eles só podem culpar a si mesmos, respondeu Cid, balançando a cabeça antes de se virar para sair do bar. Karel observou sua figura se afastando com admiração e pesar, sem ousar pedir que ele ficasse. Será que algum dia terei a chance de vê-lo novamente? Karel suspirou. Do lado de fora do bar, o olhar de Cid permaneceu no fragmento do Darkhold, sua mente ainda indecisa. No final, por uma questão de conveniência, ele resolveu tentar. Ele concluiu que simplesmente usar a runa de expansão espacial não deveria trazer riscos significativos. Afinal, Wanda, que havia usado o Darkhold extensivamente, ainda não havia sido completamente corrompida por Chthon. Se ela conseguiu resistir, certamente ele conseguiria lidar com um único uso.
Com esse pensamento, Sid ativou sua invisibilidade e entrou no escritório de uma joalheria, recuperando silenciosamente um anel de prata do cofre, sem nenhum custo. Assim que pegou o anel, Sid foi para um local isolado. Invocando o brilho carmesim da magia caótica, ele levitou o anel prateado no ar. Luz. Feixes de luz intensa, semelhantes a laser, convergiram, gravando runas no anel de acordo com o design de Sid. Logo, o anel de prata estava coberto de símbolos complexos. A runa de expansão espacial foi concluída. Em um instante, o anel prateado exalou uma aura misteriosa, brilhando com uma luz enigmática. Sid sentiu que a runa havia sido ativada com sucesso. Ele recuperou o Tesseract, canalizando sua energia azul para o anel prateado sob seu controle. O anel emanava um estranho brilho prateado, sua energia pulsando com um ritmo sobrenatural. Segurando o anel completo, Sid o infundiu com um traço de sua força mental e energia divina, tentando perscrutar seu funcionamento interno. Capítulo 295. Em um instante, um espaço escuro de mais de 100 metros cúbicos apareceu na percepção de Sid. Ele ficou um pouco surpreso. Este espaço é maior do que eu esperava. Sid ficou bastante satisfeito com as dimensões internas do anel. No momento seguinte, ele recuperou a mochila contendo as joias do infinito. Com um movimento de mão, a mochila desapareceu de suas mãos, reaparecendo no espaço escuro dentro do ringue. Depois de proteger o anel, sua atenção voltou-se para o fragmento do Darkhold. Por que não sinto nenhuma corrupção? Sid perguntou-se em voz alta. Seja durante a criação do anel ou agora, ele não sentiu nenhum sinal da chamada corrupção. Ele instintivamente sondou seu corpo, e sua expressão mudou sutilmente quando ele percebeu algo. Através de seus sentidos, ele percebeu que o fragmento do Darkhold em sua mão estava emitindo uma energia fraca, porém insidiosa, tentando silenciosamente corromper seu corpo. No entanto, graças ao seu físico e habilidades divinas, a influência do Darkhold foi insignificante e não teve efeito imediato sobre ele, tão mínima na verdade, que ele não havia percebido antes. Então, apenas segurar o fragmento do Darkhold desencadeia sua corrupção. Sid olhou para o pergaminho em sua mão com uma expressão cautelosa. Depois de pensar um pouco, ele decidiu não destruí-lo. Afinal, o fragmento não representava nenhuma ameaça a curto prazo para ele, e era um artefato excepcionalmente poderoso para conjurar magias, particularmente com magia negra. Destruí-lo de uma vez parecia um desperdício. No momento seguinte, o pergaminho desapareceu de sua mão, armazenado dentro da dimensão espacial do anel. Com tudo resolvido, Sid deixou o local isolado. Enquanto caminhava, sua mente divagava. Lembro-me de que o Darkhold apareceu em uma casa antiga e tinha alguma conexão com a SHIELD. Ele até apareceu em agentes da SHIELD. Depois de pensar por um momento, ele balançou a cabeça e descartou a ideia. O Forte Sombrio não era particularmente importante para ele. Se por acaso o encontrasse, não se importaria em pegá-lo, mas não tinha intenção de procurá-lo ativamente. Em outro lugar, o Dr. Ankpin, um homem de meia-idade com uma expressão solene, estava falando com Scott Lang, também conhecido como Homem-Formiga. Scott, esta missão é extremamente perigosa. Você ainda pode desistir se quiser. Compartilhando o mesmo primeiro nome de Ciclope, Scott Lang respondeu. Entendi. No momento seguinte, Scott ativou seu traje de Homem-Formiga. Seu corpo encolheu rapidamente, ficando do tamanho de uma formiga. Uma formiga voadora desceu rapidamente e o pegou no ar. Quando o casal formado pelo homem e pela formiga desapareceu, os olhos do Dr. Pym refletiram profunda preocupação. 20 minutos depois, enquanto Sid caminhava por um beco tranquilo, absorvendo energia da fé para refinar sua divindade, seus passos de repente vacilaram. Ele sentiu como se algo o estivesse observando. Olhando ao redor, ele não viu ninguém. Então ele notou algo estranho. Seu olhar caiu para as roupas e suas pupilas se contraíram enquanto sua visão se ampliava. Ali, rastejando sobre suas roupas, estava uma figura minúscula em um terno vermelho e preto. A pequena figura parecia estar procurando por algo. No momento em que Sid o viu, ele entendeu. Homem-Formiga? Um personagem que apareceu em Vingadores, Ultimato, essencial para a capacidade dos Vingadores de viajar no tempo. Foi graças ao Homem-Formiga que Tony Stark e os outros aprenderam sobre as partículas Pym, permitindo que eles encolhessem para o nível quântico e entrassem no reino quântico. Através do reino quântico eles viajaram ao passado, recuperaram as joias do infinito e mudaram o curso do futuro. Sid não esperava encontrar o Homem-Formiga, muito menos encontrá-lo rastejando sobre seu corpo. O que esse cara estava fazendo? Franzindo a testa, Sid lembrou. Ele não era um ladrão antes? Num instante, Sid descobriu o provável motivo. As joias do infinito? Percebendo o olhar focado, Scott Lang, o Homem-Formiga, olhou para cima derrotado. Sério? Você já me notou? Ele murmurou. Estou ferrado. Ao ouvir a voz fraca, a mão de Sid brilhou em vermelho, capturando Scott instantaneamente enquanto ele tentava pular para longe. Agora, Scott Lang estava suspenso entre o polegar e o indicador de Sid, envolto em uma pequena esfera de energia vermelha. Ei, me solte. Scott implorou, esquecendo que sua vozinha era inaudível para a maioria das pessoas. Felizmente para ele, Sid não era como a maioria das pessoas. Ele conseguia ouvir claramente o apelo. Segurando a esfera brilhante com uma expressão confusa, Sid provocou. Você tem coragem tentando roubar de mim. Sid levantou a mão livre e fez um movimento rápido com os dedos.
Espere, o que você está fazendo? No olhar aterrorizado de Scott, um dedo enorme apareceu mais perto. No instante seguinte, bang! O pequeno corpo de Scott foi lançado no ar, girando descontroladamente antes de bater na parede. Com um baque, um pequeno amassado apareceu na parede. O corpo de Scott então começou a crescer, retornando ao seu tamanho normal. Assim que voltou ao normal, Scott levantou as mãos apressadamente. Espere, Cavaleiro Branco. Não ataque. Sid fez uma pausa, observando com interesse, curioso para ouvir o que ele tinha a dizer. Podemos conversar sobre isso, disse Scott nervosamente. Não há nada para discutir, disse Sid secamente. Você veio roubar minhas joias do infinito, não é? Scott ficou visivelmente atordoado, chocado por sua intenção ter sido tão facilmente percebida. Enquanto Scott se preparava para o pior, o olhar de Sid permaneceu nele, um plano se formando em sua mente. Ele sentiu pouca inclinação para matar Scott, não apenas porque as joias do infinito ainda estavam seguras, mas também porque o reino quântico o intrigava. O reino quântico, com suas capacidades de viagem no tempo, naturalmente despertaria a curiosidade de qualquer um. Sid até especulou que o reino quântico poderia servir como um centro para o multiverso, uma porta de entrada para inúmeros universos paralelos. Como ele poderia não estar curioso? Me dê uma fantasia de Homem-Formiga e eu deixo você ir, disse Sid casualmente. Scott piscou, atordoado. Você sabe sobre o traje do Homem-Formiga? Capítulo 296. Como o Cavaleiro Branco sabe sobre o traje do Homem-Formiga? Scott estava completamente confuso, sua expressão mudando constantemente. O Dr. Hank Pym também não tem nenhuma ligação com o Cavaleiro Branco, certo? Scott não conseguiu esconder sua confusão. Não está disposto? Sid ergueu uma sobrancelha, levantando deliberadamente a mão direita. O Dr. Hank Pym, que estava monitorando a situação de perto, hesitou por um momento antes de tomar uma decisão em seu coração. Comparado à vida de Scott, o traje do Homem-Formiga não foi grande coisa a se revelar. Afinal, o traje precisava de partículas Pym para funcionar. Uma vez esgotadas as partículas do traje, ele se tornaria inútil. Para Hank, isso não era uma grande perda, especialmente se isso significasse salvar a vida de Scott. No momento seguinte, Scott ouviu a voz de Hank através do comunicador em seu ouvido. Concorde com os termos dele. Ao ouvir isso, Scott assentiu e respondeu. Tudo bem, mas precisaremos de algum tempo para fabricar o traje. Já que isso está resolvido, você pode ir agora. Com isso, Sid se virou e começou a sair. Scott ficou atordoado enquanto observava a figura de Sid se afastando. Ele está me deixando ir assim? Você não está preocupado que possamos voltar atrás em nossa palavra? Incapaz de conter sua curiosidade, Scott expressou sua dúvida. Parando no meio do caminho, Sid olhou para ele e disse, ninguém pode me dever nada e sair impune. Mas fique à vontade para tentar. Lembre-se, você tem 7 dias. Em 7 dias, espero ver o traje do Homem-Formiga neste local. Com isso, Sid foi embora sem olhar para trás. Observando a figura do Cavaleiro Branco desaparecer na distância, Scott murmurou baixinho. Honestamente, ninguém ousaria cruzar o seu caminho. Ele suspirou profundamente. Esta missão foi uma perda total. Não só falhamos em roubar uma joia do infinito, mas agora também perdemos um traje do Homem-Formiga. Se eu soubesse, não teria vindo. Scott resmungou para si mesmo. Enquanto Scott lamentava seu infortúnio, Sid, que inesperadamente ganhou um traje do Homem-Formiga, estava de bom humor. Em 7 dias, finalmente poderei ter um vislumbre do reino quântico, ele refletiu, coçando o queixo. Enquanto pensava no encontro com o Homem-Formiga, uma ideia lhe ocorreu. Meia hora depois, Sid estava vestido com uma roupa toda preta, o traje do Messias. Faz um tempo que não uso a pessoa do Messias. Sid comentou com nostalgia. Talvez fosse porque a identidade do Cavaleiro Branco, com sua combinação dos poderes da Feiticeira Escarlate e as habilidades de Baldur, o Deus da Luz, era muito mais prática. Talvez quando o progresso de Baldur atingir 100%, eu possa incorporar a próxima habilidade de mimetismo ao Messias. Quanto a quem seria o próximo alvo do mimetismo? Os olhos de Sid brilharam de curiosidade. Contudo, desta vez, ele decidiu não investigar ativamente a resposta. Às vezes, abrir uma caixa misteriosa pode ser mais divertido, pode haver surpresas, pensou ele, coçando o queixo. Enquanto pensava nisso, uma luz branca começou a emanar de seu corpo enquanto ele usava continuamente a versão enfraquecida de luz do sol para subir de nível rapidamente. Experiência Luz do Sol mais 1. Experiência do Núcleo Divino mais 1. O tempo voou e logo era manhã do terceiro dia. Habilidade, Núcleo Divino, 355, 500 nível 2. Habilidade, Luz do Sol, 498-2000 nível 4. Enquanto Sid se concentrava em aprimorar seu núcleo divino e sua luz solar, lá longe, em Sokovia, Ultron fez uma descoberta surpreendente que o deixou eufórico. Uma câmera de vigilância em uma determinada cidade capturou imagens do Messias. Outro mutante ômega. Messias, os olhos de Ultron brilharam de excitação. Desde que foi dominado pelas habilidades do Cavaleiro Branco, Ultron vinha construindo incansavelmente robôs sentinelas para se preparar para um futuro confronto. Ao mesmo tempo, ele vinha coletando informações sobre o Messias. Afinal, além do Cavaleiro Branco, Messias era o único outro mutante ômega que ele conhecia.
Comparado aos poderes bizarros e avassaladores do Cavaleiro Branco, que enchiam o Ultron de uma sensação de pavor, o Messias parecia muito mais administrável. Em comparação, as habilidades de nível ômega do Messias pareciam quase superestimadas. Por exemplo, a habilidade de desintegração baseada em luz do Messias tinha um alcance limite de apenas 2 km, com base na pesquisa de Ultron. Se seu alcance fosse maior, ele não precisaria se aproximar da base militar durante seu último ataque para usar seu poder de desintegração. É claro que o Messias não era totalmente fraco. Há registros que sugerem que ele certa vez destruiu uma cidade inteira. Mas isso foi claramente durante uma perda de controle. Ultron balançou a cabeça. Ele sabia muito bem que alguns mutantes se tornavam significativamente mais fortes quando perdiam o controle. A destruição de uma cidade pelo Messias não o impressionou muito. Em circunstâncias normais, o Messias não tinha poder para destruir cidades. Seu alcance de habilidade de 2 km parecia ser seu limite. O Cavaleiro Branco, por outro lado, tem poder de destruir cidades mesmo em níveis normais. Suas habilidades de distorcer a realidade são aterrorizantes. Comparado ao Cavaleiro Branco, o Messias é decepcionante, dificilmente digno da designação de Ômega. Isso não surpreendeu Ultron. Mesmo entre os mutantes Ômega pode haver grandes diferenças nos níveis de poder. A única conclusão foi que o Cavaleiro Branco era absurdamente forte. Entretanto, Ultron não estava pensando nisso agora, ele estava encantado com a aparente fraqueza do Messias. Se não consigo lidar com o Cavaleiro Branco, certamente consigo lidar com o Messias. Ultron deu um sorriso frio. Ele agora tinha mais de 500 robôs sentinelas, combinando novas criações com outras mais antigas. Essa quantidade deveria ser mais do que suficiente para derrotar o Messias. Claro que, para garantir o sucesso, Ultron decidiu esperar um pouco mais até construir ainda mais sentinelas. Quando eu capturar o Messias e desbloquear seus genes mutantes Ômega, eu mesmo ganharei habilidades de nível Ômega. Então veremos como o Cavaleiro Branco vai lidar comigo. Ultron zombou. Primeiro, o alvo mais fraco, depois o mais forte. O Cavaleiro Branco não escaparia. Na mente de Ultron, tanto o Messias quanto o Cavaleiro Branco já eram seus. Com os poderes de 2 mutantes Ômega, ele ascenderia à divindade. Capítulo 297. Por enquanto, Ultron deixou de lado seus planos em relação ao Messias, decidindo esperar até que tivesse fabricado mais robôs sentinelas antes de agir. Enquanto isso, ele se concentrou em reunir materiais para concluir a construção de sentinelas adicionais. À medida que mais unidades sentinelas eram enviadas para minerar e saquear recursos, a taxa de coleta de materiais do Ultron aumentava, acelerando o ritmo de produção dos sentinelas. Naturalmente, isso também ofendeu inúmeras facções e organizações. Enquanto o Ultron trabalhava incansavelmente ao seu lado, Sid estava igualmente focado em aprimorar seu núcleo divino e raio de sol. O tempo voou e mais 2 dias se passaram. Uma série de notificações ecoou na mente de Sid. Experiência do núcleo divino mais 1. Experiência luz do sol mais 1. Habilidade, Luz do Sol, 640-2000, nível 4. Finalmente, sob o olhar expectante de Sid, os dados do seu núcleo divino de nível 2 passaram por uma transformação. Habilidade, Núcleo Divino, 0.000, nível 3. No instante seguinte, Sid notou que seu núcleo divino interno, que parecia um diamante com 27 facetas, expandiu-se em mais 18 facetas, formando uma gema de 45 facetas. Sid não ficou surpreso com a transformação. Sua atenção se voltou para os aprimoramentos fornecidos pelo núcleo divino. Uma luz vermelha começou a emanar de sua mão. O brilho carmesim da magia do caos envolveu o chão. Em um instante, as pedras no chão se dissolveram em vapor sob a energia da magia do caos. Com percepção aguçada, Sid avaliou cuidadosamente as mudanças. Poucos minutos depois, ele teve uma compreensão clara. O alcance e a intensidade de sua magia do caos aumentaram significativamente. Se o núcleo divino de nível 2 amplificava suas habilidades em 40%, o de nível 3 fornecia um aumento surpreendente de 70%. Movendo-se para uma área isolada, Sid testou sua velocidade de voo. Estrondo. Um estrondo sônico aterrorizante ecoou. Se alguém estivesse presente, teria visto Sid aparecer a quilômetros de distância em um instante, como se tivesse se teletransportado, sem nenhum movimento visível no meio. Ou melhor, para humanos normais, seu movimento era simplesmente imperceptível. Sid calculou os números silenciosamente. Mais de Mach 32. Ele ficou surpreso. Essa velocidade estava além da imaginação dos seres biológicos normais, era totalmente surpreendente. A Mach 32, nenhum míssil conseguirá me alcançar agora, pensou Sid. Pelo menos, ele estava confiante de que, com as atuais capacidades tecnológicas da Terra, nenhum míssil poderia superar sua velocidade, a menos que alguma tecnologia absurdamente avançada entrasse em ação. Considerando a abundância de tecnologia alienígena e avançada na Terra, Sid não podia descartar totalmente essa possibilidade. Balançando a cabeça, Sid decidiu não pensar mais nisso. Até o momento, nenhum míssil conhecido representava uma ameaça a ele. Esse aumento de velocidade melhorou significativamente sua segurança. Os mísseis não eram mais uma preocupação. Em seguida, Sid testou o alcance de sua fala divina. O alcance havia se expandido para quase 140 quilômetros.
Comparado ao alcance de 50 quilômetros que ele alcançou quando destruiu 1000 robôs sentinelas anteriormente, essa foi uma melhoria incrível. Da mesma forma, o alcance do Luz do Sol aumentou para 10 quilômetros. Ele podia sentir que se Luz do Sol atingisse o nível 5, superaria o poder destrutivo que ele demonstrou durante sua perda de controle ao aniquilar uma cidade. A energia da fé é necessária para fortalecer o núcleo divino por enquanto. Caso contrário, Luz do Sol subiria de nível muito mais rápido, murmurou Sid, um tanto arrependido. Após terminar seus testes de habilidade, sua atenção se voltou para uma pedra negra. Com um aumento de 70%, imagino quão distante meu poder está daquele Deus antigo dos velhos tempos. Seus olhos brilhavam de expectativa. Sem hesitar, Sid recuperou o artefato negro e a joia do poder. Vênus surgiu como esperado. Um clarão repentino obscureceu sua visão, e ele se viu novamente em um cenário mortal. A progressão refletiu sua experiência anterior até o ponto em que suas habilidades foram ativadas. A luz combinada de sua fala divina e luz do sol, cobrindo quase 140 quilômetros, atingiu o antigo Deus. O velho Deus enfureceu-se, contra-atacando com gavinhas envoltas em energia negra. A energia negra foi rapidamente desintegrada. 10%, 50%, 90%. Sob o ataque implacável das habilidades de Sid, a energia negra que cobria os tentáculos diminuiu até ficar tão fina quanto papel, frágil e quase quebrável. Mas não importa o quanto Sid tentasse, ele não conseguia atravessar a última camada. A apenas um passo de distância, ele poderia ter ferido de verdade o Deus ancestral. Mas no final, a visão mortal o mostrou engolido pelos tentáculos. Um poder tão surpreendente. A voz do Deus antigo estava cheia de espanto e descrença. Então ele zombou. Que pena, você quase me atingiu. Sua voz tornou-se gananciosa. Deixe-me ver que segredos esse seu corpo de marionete guarda. Observando de longe, Sid franziu a testa em tensão. No momento seguinte, a visão mortal desapareceu e ele retornou à realidade. Tão perto. Sid murmurou, franzindo a testa. Balançando a cabeça, ele resolveu não pensar mais nisso. Seja aumentando o nível de luz do sol ou aprimorando seu núcleo divino, ambos quebrariam o impasse atual. Essa visão da morte só o fez ansiar ainda mais pela próxima. Enquanto continuavam a absorver a energia da fé e a treinar luz do sol, muito longe, em outra galáxia, os Guardiões da Galáxia, liderados pelo Senhor das Estrelas, estavam em uma missão. Contratados pela raça soberana para eliminar uma criatura interdimensional, eles se envolveram em uma batalha feroz. Por fim, eles conseguiram matar a criatura, que estava drenando as células de energia do soberano. Escolha suas palavras com cuidado ao falar com eles, alertou o Senhor das Estrelas para Rocket e os outros. Eles são arrogantes e ficam furiosos facilmente. Diga a coisa errada e você poderá ser executado. Eles logo chegaram ao Templo do Soberano para encontrar a alta sacerdotisa Ayesha. O Templo Dourado brilhava. Membros dos Guardiões da Galáxia, obrigada pela ajuda, disse Ayesha, envolta em suas luxuosas vestes douradas, sua pele brilhando com o mesmo tom radiante. Nosso povo é projetado pela perfeição genética. Nós controlamos o DNA deles, nutrindo-os em cápsulas de parto, explicou ela. Eles são impecáveis tanto de corpo quanto de mente. Suas vidas não podem ser arriscadas. Ao ouvir isso, o Senhor das Estrelas e os outros entenderam imediatamente porque o soberano, apesar de sua força, os havia contratado. Eles não podiam arriscar seus cidadãos perfeitos em missões perigosas, então tiveram que terceirizar o trabalho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.